Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei. Sintonize e curta a melhor da cidade. Cafelândia FM, 20 anos no ar. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos no ar. 20 anos no ar. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir. 13h11. Jesus Cristo falou, está falado. Mais uma vez estamos de volta. Boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos, orientações aí da Bíblia Sagrada, né, de profetas e apóstolos, sempre dando prioridade a Jesus Cristo, perfeito representante de Deus, e é Ele quem aperfeiçoa as Escrituras. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo
capítulo 4, o versículo 6 e 7. Ensinamentos que já estão dentro da graça de Deus, dentro daquilo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Então é muito importante você ficarmos atentos àquilo que Deus já fez pela sua vida, pela minha vida, lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo falou muitas coisas. E dentro do que ele falou, ele estava explicando algo que ele veio fazer na terra. E depois ele fez. E depois de feito isto, veio o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele que guiaria eu e você na verdade. Ele veio usando aí os apóstolos. E esses apóstolos trouxeram orientações da nova aliança, do novo feito de Deus, de amor por mim, de amor por você que está me ouvindo. Esta é uma verdadeira realidade. Existem muitas coisas que já são direito meu, já são direito seu, que não temos que exigir de Deus, mas temos que ouvir isto, colocar no nosso entendimento, no nosso coração e crermos nisso que isto vai acontecer. É claro que dentro do mundo que nós vivemos, a manipulação religiosa ela é muito grande porque ela dá muito lucro. E não é uma crítica minha, é uma verdade do que o Novo Testamento, do que o apóstolo Paulo fala dentro aí do Novo Testamento conquistado por Deus através do Filho dele em favor à minha vida, à sua vida, a vida de todo aquele que crê. E aqui ele fala algo tremendo para mim e para você, carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Assim está escrito, também assim diz o Senhor, usando aqui o apóstolo Paulo pelo poder e pelo Espírito Santo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes os vossos pedidos sejam em todos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Palavra aí do Espírito Santo de Deus, usando a vida do apóstolo Paulo para mim, também para você, amigo ouvinte. Morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Não há ninguém como Jesus. 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 Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. 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 Eu andei, não vi nada. Amigo ouvinte, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele já falava isso, está lá em Mateus capítulo 6, né? Ele vai falar sobre essa inquietação que está no nosso coração, no nosso entendimento. Por que existe tanta inquietação dentro de nós, tanta pressa por coisas que não vamos alcançar? Aí você vamos morrer, não vamos conquistar aquilo que tanto alvejamos, aquilo que tanto projetamos e planejamos. Existem muitas coisas que não vamos conseguir. Esta é uma realidade. E vamos sempre viver mal, porque sempre vamos viver o amanhã e o ontem, nunca o hoje. E o Novo Testamento, ele mostra para nós alguns ensinamentos que é preciso nós termos, algumas práticas, alguns cultos que nós temos que ter, alguns procedimentos ou algumas disciplinas, condutas ou até mesmo doutrinas que é necessário ser praticadas. Eu não concordo com elas. Eu falo bem verdade para você, eu não concordo com elas não. Há muitos ensinamentos que eu não concordo, mas eu digo, como o próprio Jesus Cristo fala, que um homem, ele tinha 2 filhos, ele disse, você é um filho, falou, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E o filho falou assim, Senhor, eu não quero. Mas depois ele pensou, analisou, se arrependeu e foi. O outro diz, sim Senhor, eu faço, vou. Porém, ele não fez. E Jesus Cristo falou assim, qual dos 2 servos, ou qual dos 2 filhos fizeram a vontade do Pai?
Então existem muitos ensinamentos que eu não concordo, mas embora eu sei que tudo na parte espiritual, a grande maioria das coisas são mistérios, então eu prefiro ficar no que Jesus Cristo falou. Para mim o que ele falou está falado, indiferentemente de católico, espírita, evangélico ou não. Eu ouço muitos ensinadores, eu escuto, mas eu presto atenção e examino naquilo que está escrito. E o próprio Novo Testamento mostra que quando os apóstolos se reuniam, eles se reuniam para analisar as coisas que estavam acontecendo e as coisas que estavam chegando até eles, para eles avaliarem com as Escrituras, com aquilo que verdadeiramente estava escrito. E se você pegar, como eu falei, Mateus 6, você vai ver Jesus Cristo falando sobre isso aqui, que o apóstolo aqui usado pelo Espírito Santo de Deus já está pedindo para nós praticarmos. E tem uma carta que o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É claro que ele está falando de um convertido a Jesus Cristo, não de um convertido a uma igreja, porque aparentemente a minha igreja é sempre melhor do que a do outro, quando na verdade ambas têm falhas e sempre vai existir falhas nelas, porque são guiadas por homens. A igreja de Jesus Cristo, esta não tem falha, tanto que a Bíblia Sagrada diz que ela é como uma noiva virgem para o seu noivo, dizendo bem claramente que a igreja de Cristo, que somos eu e você, nós somos perfeitos. Não, a igreja de Cristo é perfeita, ou seja, a vontade de Deus, o bem de Deus que está dentro de nós é perfeito, ou seja, o bom que existe dentro de nós vem de Deus, o rejeitado erro dentro de mim e de você vem de Deus, tudo que é bom dentro de mim e de você vem de Deus. E existem parábolas onde Jesus Cristo fala isso também. Existe até parábolas que é bastante usada, né? Hoje no mundo em geral, onde Jesus Cristo fala que quando a estes fizestes, a mim fizeste. E é interessante porque nunca é explicado muito bem esta parábola, porque a impressão que dá é que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Não é natural de mim fazer o bem. Você busca de Deus e as situações vão surgir, e quando você menos perceber, você vai ver, você já fez o bem. Lá nessa passagem, acho que está em Mateus 28, se eu não me engano, ou Mateus 25, você vai encontrar Jesus Cristo contando essa parábola, né, dizendo que ele vai separar, né, os bodes dos cabritos, ou coisa assim, né, lá fala sobre a separação dos salvos dos não salvos, e ele diz, eu vou dizer ao que está à minha direita, né, porque vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu, me vestiste, eu era estrangeiro, órfão, e vocês me abrigaram. E eles vão dizer assim, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou na prisão, ou desta maneira, e fizemos o bem ao Senhor? Não temos essa lembrança de que fizemos isto ao Senhor. E ele falou assim, quando a esses que necessitais fizeste, a mim fizeste. Então veja bem que naturalmente isso aconteceu, não era por interesse de algo, mas sim que voluntariamente aconteceu, não porque Deus tinha colocado dentro do coração deles, do meu e do seu, fazer o bem. Então nós buscamos de Deus e Deus nos dá. Esta é a realidade do Novo Testamento. E não é mérito meu ou seu fazer o bem, sim obrigação nossa, não por obrigação de fazer, mas sim porque estamos na terra para fazer isso. E aqui ele fala assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. É um mandamento praticamente quase impossível de se fazer. Presta atenção para você ver como que você não vai andar inquieto por coisa alguma. Por isso que temos que ser muito mais espiritual do que material. Ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições ou os vossos pedidos sejam tudo conhecidos diante de Deus. Isso me trouxe a lembrança quando estava de manhã antes de vir para cá. Pouco antes de vir para cá, pensando que mensagem trazia. Eu me lembro quando a gente se reunia, eu e as minhas irmãs, meu irmão, a gente se reunia, quem é que ia pedir algo para o meu pai? E a gente fazia uma mini reunião ali, vai você. E a gente sabia que o pai, ele existia uma porcentagem grande de ele negar. E a gente ia ali e falava para ele. E algumas coisas, claro, ele aceitava e deixava, outras coisas ele negava. E isso, assim também é diante de Deus. Existem algumas coisas que vai vir para mim, para você, nós vamos apresentar para Deus, ele vai dizer não.
mesmo sabendo que é não. Eu vou apresentar para ele do mesmo jeito, ele vai dizer não. Ou, se for... Porque Deus, ele julga todas as coisas. Se você vê o apóstolo Pedro, um dos homens mais ousados como apóstolos, ele chegou para Jesus Cristo e falou assim: se todos te abandonarem, eu jamais vou te negar. E Jesus falou assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, ou algo semelhante a isto, deixando bem claro que para Deus não tem nada que é novidade. Não existe novidade para Deus. Essa é uma verdade. Você acha que eu vou enganar Deus? Não tem como enganar Deus. Não tem como enganar aquele que não só me conhece, como fez a minha pessoa. Ele fez a tua pessoa. Não é novidade nenhuma o teu erro. Não é novidade nenhuma o teu acerto. Esta é uma verdade. E ele fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos, as nossas vontades, nossos projetos, as nossas ideias, elas têm que ser em tudo. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, eu tenho que apresentar para Deus. Isto que veio, eu tenho no modo de ver que é errado, mas eu apresento para Deus. Seja o projeto que for, um projeto impossível de acontecer, tem que ser apresentado para Deus. Eu não tenho tempo, então temos que encontrar o tempo, porque o mundo vai querer roubar o seu tempo, vai querer roubar o seu dinheiro, o meu dinheiro também. A sua vida é muito importante. E para quem ela é importante? Ela tem que ser primeiro para Deus e para si próprio. E assim para aqueles que mais próximo de você estiver. Esta é uma realidade da Nova Aliança e do Novo Testamento. Ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos ou petições sejam todos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Então temos que encontrar esse tempo para falarmos com Deus. Ou você acha que nós não caímos em tentação porque somos fortes, ou porque o outro caiu, nós somos melhor do que ele? Não, é Deus que não deixa. E quem livra você e eu do mal? Será que é algo que tem seguro em nosso carro? Ou será que é o portão e a fechadura forte da nossa porta que nos livra do mal? Nós tivemos aí esta semana algo bem invisível e visível ao mesmo tempo. Uma força que nem máquinas não poderiam fazer, elas fizeram. Você viu e eu vi também, em volta de nós, muitas coisas que não caíam, que não tinham como cair. Elas caíram. Elas caíram pela força do vento, pela natureza, como nós, na força de expressão, falamos, mas nós sabemos que caíram. Parecia que não ia cair. Muitas coisas que também pareciam que não iam ficar de pé, iam cair. A gente vê aí lugares onde o vento derrubou muitas coisas, e às vezes ele deixou algo parecível, frágil, fraco, que não tinha como escapar, escaparam. Só para mostrar para mim e para você que existem forças muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós não achamos. Ele fala que nossos pedidos, nossas petições, tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. No versículo 7 ele fala: e a paz de Deus. A paz de quem? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Está muito além do que eu acho, está muito além do que eu penso, do que você acha e pensa. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nosso coração, nosso sentimento tem que estar guardado em Deus. Por isso que é muito importante você apresentar diante de Deus todos os nossos pedidos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que eu acho que também é errado, tudo aquilo que eu vejo que é errado, deve ser apresentado diante de Deus também. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6 bastante sobre isto, e aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, lê um pouco antes, um pouco depois, tem mais costumes, mais tradições, mais ensinamentos aqui e doutrinas favoráveis à minha vida e à sua vida, porque são doutrinas fáceis de conseguir fazer diante do ignorado mundo. Muito difícil de conseguir-las fazer ou praticar, deixando com que o mundo em volta de nós domine o nosso entendimento, o nosso coração ou o nosso pensamento. Deixo aqui as palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo em favor da sua vida, deixando um forte abraço ao senhor Júlio Urbana, Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, também nossos amigos do YouTube. Lá é só digitar lá Jesus Cristo Falou, está falado 104.9, e você encontra lá o programa Evangelho para Todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.